E aí, tudo certo? Mais uma vez aqui no canal da Jornada 4S aqui do YouTube, para você que está sempre procurando coisa nova sobre esse mundo da importação da China. Esse é o lugar certo. O conteúdo aqui é para você, importador. Então, antes de começar, dá um like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que merece saber mais sobre a importação da China, né? E aí também comenta aí. Fica à vontade para perguntar, a gente está aqui para isso, tá bom? Então vamos ao nosso vídeo. Então aqui a gente vai começar falando com vocês hoje muito tranquilamente sobre como, né, e onde começa a importar. Então, por onde começar a importar? Eu estou lendo aqui porque é isso mesmo, de propósito aqui sobre o nosso script de hoje, né? Primeiro passo é você ter a ideia de qual é o teu produto, como esse produto é vendido aqui no mercado nacional, de que forma você quer que ele chegue, ou se você tem hoje um produto que ele te dá pouca margem e você precisa de mais margem, então você precisa identificar esse produto para que você não tenha dúvidas na hora de começar, de iniciar um projeto de importação. E o ideal é que você não entenda como algo, eu vou tentar fazer uma importação. Não, tem que ser um projeto, tem que ser algo que você tenha certeza de que você quer caminhar no novo caminho agora, no novo lugar da importação da China. Esse é o momento de você olhar e estrategicamente se posicionar. Qual é o teu mercado, qual é o teu produto, qual a margem que você precisa e como que você quer realmente fazer essa importação acontecer de fato. E sim, para isso você precisa de informação, de ajuda, de auxílio, consultoria, assessoria, seja lá como for. De alguma forma você vai precisar disso e hoje a gente quer te dar um passo a passo para que você, mesmo antes de iniciar o seu projeto de importação, você já saiba tudo que você precisa fazer para que você consiga diminuir riscos e ter mais acesso às informações e também não ter problemas aqui na chegada da tua mercadoria, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou importar, então não é só importar, comprar e esperar essa mercadoria chegar, aí ficar naquela ansiedade, será que deu certo, será que vai acontecer, como que eu fiz, qual o pagamento que eu fiz, eles realmente estão produzindo, então todas essas dúvidas, né, a gente tenta aqui sanar através deste vídeo, através desse conteúdo, tá bom? Então, bora lá para o nosso primeiro passo. Então, o primeiro passo, ele é definição realmente do produto. É claro que você tem muitas pessoas, né, muitos empreendedores que estão decidindo agora importar e às vezes nem sabe qual produto quer importar. Então, às vezes é uma garrafinha térmica, ou às vezes é brindeiro, né? Então, a gente tem aqui, ó, brindeiro, né? Então, pessoas que fazem miniaturas de containers, ou até mesmo caderno, inclusive a Canton Fair, a segunda fase é sobre brindes, né? Então você tem cadernos, colantes, uma série de produtos relacionados ao mundo de brinde, né? Então, às vezes garrafa térmica, miniatura de containers, cadernos, canetas e muito mais. Então está na Canton Fair. Mas tem um vídeo que eu falo só de Canton Fair, das fases da Canton Fair, então não esquece de passar por lá para você poder também aprender um pouquinho sobre a maior feira do mundo, multissetorial do mundo. Então aqui falando sobre isso, a gente até escreveu aqui, a gente fala, Gigas, põe um conteúdo sobre importação, aí ele só fala assim, deixa comigo. Então tá certo, vamos lá. E o conteúdo assim que a gente tá falando sobre a gente conseguir definir e validar o produto. Por que a gente fala de validação? Porque muitas vezes o produto que a gente traz, ele às vezes não pode chegar no Brasil com tanta tranquilidade assim. Principalmente essa questão de produtos de marca, produtos com certificação. A gente precisa entender qual é o produto que você vende ou que você deseja vender, o mercado que você deseja entrar, para assim a gente poder te assessorar da melhor maneira possível. Então, a definição do produto
ela tem a ver com o tipo de produto que você quer trazer. Então tem a NCM, né, que é algo que é mais técnico do comércio exterior, né? Saber a nomenclatura, né, da mercadoria que chega aqui no Brasil, para saber as alíquotas de impostos que vão ser cobrados, mas isso é assunto para outro vídeo, mas não tem problema. Aqui a gente dá detalhes para você para entender, pelo menos para começar a importar, você precisa saber que a definição do produto e a estratégia que você quer fazer com ele aqui no mercado nacional é muito importante e é de extremo interesse teu de não ter problemas, nenhum ruído na hora que essa mercadoria chega. Como, por exemplo, né, caso a gente fala, vou importar produtos, né, de marca, eu quero algo da marca XYZ. Não posso importar produtos de marca sem autorização deles. Então é interessante a gente ver isso antes de começar a importar, tá bom? Então esse é um assunto que a gente pode decorrer aqui na fala aqui por muitos minutos, mas a gente quer deixar você à vontade para quando você tiver dúvida, falar, poxa, Olacírio, eu tenho um produto e esse produto eu consigo trazer? Quais serão os impostos que eu vou ter aqui quando chega no Brasil? Isso aí a gente consegue te ajudar explicando passo a passo para que a sua importação possa ser um sucesso, beleza? E aí a gente continua nesse aspecto de você conseguir entender seu produto, definir esse produto, saber se ele pode ou não pode, e aí sim partir para o segundo passo, que é a simulação de custos, né? A gente fala assim que muitas empresas prometem na simulação de custo um valor, e quando chega aqui, chega uma surpresa para o cliente, né? Chega uma surpresa para você, o container chega e junto com ele surpresas de custos extras. Isso não acontece aqui com a gente. Também fiz um vídeo sobre estimativa de custo, dei um exemplo de um produto que a gente traz bastante aqui pela 4S, e nessa estimativa de custo a gente prova para o cliente que ele, antes de importar, ele vai ter esse mesmo custo assim que a mercadoria chega na casa dele. Então, é importante a gente olhar para essa estimativa completa de custos para a gente não ter surpresas aqui na hora que a gente vai começar a colocar essa mercadoria no mercado nacional. Então, e aí falando ainda sobre essa estimativa de custo, aí muitas pessoas perguntam o que está nessa estimativa. Aí eu falo, tá, todos os custos de uma importação formal. Quais são esses custos? O valor da sua mercadoria, o frete internacional, os impostos, toda a logística integrada, desde o transporte rodoviário nacional quanto toda a armazenagem. Então você tem uma estimativa completa desses custos, para que você não tenha problema de poder mensurar, né, e fazer o seu precificar, na verdade, né? Você vai precificar a sua mercadoria assim que ela chega, e você consegue fazer isso até antes da mercadoria chegar aqui no Brasil, tá? Então, estimativa de custo é muito importante e precisa ser colocada com muita, como eu posso dizer? Como que é, Josi? Fala aí, meu. Tem que ser, pode ser exata, né? Pode o mais próximo possível aqui de uma importação, da sua importação, tá bom? Então a estimativa de custo é bom para isso. Então, primeiro passo a gente já foi, que é escolher bem esse produto. Segundo passo, e também já saber o preço e o custo que essa mercadoria chega aqui no Brasil. E assim, muitas vezes a gente atropela alguns passos da importação. E a gente entende qual é o produto, sabe qual é o custo. Às vezes a gente já tem até o valor disso no Alibaba, ou até no Made in China. Tô dando até uma dica para você procurar isso no Pindal da vida. Você consegue usar esses sites na China para poder conseguir preços, né, de produtos bacanas. Você não precisa ter o preço lá em dólar e a partir dali você quer fazer um custo. Então, muitas vezes você pega esse preço em dólar e dobra isso e fala, isso que vai chegar aqui no Brasil, e na verdade não é bem desse jeito. Por isso que precisa dessa estimativa de custo. Mas tem também a validação desse fornecedor. Você pode até encontrar ele no Alibaba,
Você pode até ter informação e conseguir falar com ele através do WhatsApp ou dos meios de comunicação que você consegue através do e-mail, até mesmo pelas plataformas. Mas só que a validação de saber se esse fornecedor ele é um fornecedor capaz de te entregar aquilo que ele te promete, se esse fornecedor tem autorização do governo chinês para exportar sua carga para o Brasil, se ele já tem clientes brasileiros, se já fez isso em algum momento ali, tem alguma produção de clientes dele brasileiro. Então isso é bem bacana a gente conseguir fazer essa análise e essa investigação antes de você realmente definir o pagamento junto a ele antes da produção, tá? Então, a validação do fornecedor, isso é muito importante. Nós temos algumas formas de validar aqui, né? Nós temos um escritório de parceria na China, onde a gente consegue fazer uma auditoria de fábrica. O que é essa auditoria de fábrica? É auditar esse fornecedor nos mínimos detalhes, né? Então, a gente vai buscar a documentação que ele pode exportar para o Brasil, a gente vai buscar a documentação que ele pode produzir isso na China, que ele tem capacidade operacional para isso. Então a gente vai estar lá observando e documentando tudo isso para você, tá? Então isso é uma auditoria de fábrica. A gente faz isso para facilitar a sua vida. Então olha lá, você sabe qual é o teu produto, você consegue já imaginar e fazer toda a simulação de custos e já validou o teu fornecedor. Então a tua importação está indo no caminho certo aí. Beleza, outro ponto bem importante é a negociação que você faz. Hoje a gente fala, muitas pessoas não entendem muito essa dinâmica do mercado internacional, que são os Incoterms, né? Então, se eu não observar isso na hora que eu estou negociando com o meu fornecedor lá na China, eu posso ter algumas despesas indesejadas. Eu calculo, faço os meus custos em cima de uma despesa sem contar uma despesa de transporte interno na China, por exemplo, ou até mesmo armazenagem lá na origem. E então eu preciso entender essa minha negociação com o fornecedor para que eu não tenha essas surpresas. Então hoje, se a gente observar, nós vamos ter, o mais comum é o FOB, né? É quando eu compro do fornecedor, ele me entrega no porto. Quando ele me entrega no porto, toda a despesa entre a fábrica e o porto é dele e já está no teu preço na hora que você paga isso para ele no câmbio, né? É o preço FOB. Mas também existe o preço ex-works. Você imagina, nossa, ele me cobrou o inland, né? Que é o transporte interno da fábrica até o porto. Como ele me cobrou isso? Eu tinha negociado com ele que ele ia me entregar de graça. Não, então você tem que ver se tua negociação foi bem feita e para que você não tenha esses custos que você imagina. Porque muitas vezes os caras eles acabam até colocando isso em um armazém que você nem esperava ter que pagar uma armazenagem. Então tem que estar muito bem ajustado essa negociação para que você não tenha esses custos surpresas, tá bom? Então, negociação com o fornecedor tem que ser alinhado ponto a ponto em um contrato. Se possível, um contrato de mandarim, em mandarim, né? Para poder ter respaldo jurídico lá na China, tá bom? Bora lá. Então, se a gente está falando dos modais, a gente tem que sempre observar qual é a nossa necessidade. Se eu preciso dessa mercadoria aqui mais rápido ou se eu tenho um tempinho a mais para receber essa carga aqui. Então, um planejamento, né? Isso vai fazer toda a diferença para você, porque você vai diminuir custos, né? Você vai evitar custos mais altos. Então, por exemplo, nosso modal, a gente fala de modal aéreo. O aéreo ele é mais rápido, porém ele é mais caro, porque o avião ele cobra por cubagem, né? Por metros cúbicos, né? Isso não, como que é, José? É a cubagem quilo cubado. Olha, acabei lembrando aqui. Então o aéreo ele cobra por quilo cubado. Então vai depender muito do peso e do volume da carga. Qual for maior, a companhia aérea vai cobrar, tá? Então o marítimo aí ele cobra por container, né? Isso facilita bastante, container ou metragem cúbica, né? Você também tem essa cobrança. Só que aí o aéreo ele é mais rápido, gira em torno de 15 dias, ele já está da compra, né? Ele está aqui no Brasil. E já o marítimo vai levar de 35 a 40 dias aí para chegar no
Brasil, tá bom? Então é muito importante você saber escolher, né, o modal que você quer que essa carga chegue aqui para você. A importação ela necessita de um planejamento para que você não esteja muito apertado e tendo que trazer uma carga muito rápida, e também, claro, um planejamento para que você traga essa carga no marítimo, mas com um volume maior, fazendo mais sentido esse frete, aproveitando bastante o espaço que você tem ali para trazer com um preço mais justo e mais tranquilo, tá bom? Documentação correta. O que a gente fala de documentação correta? Isso é o básico, né? Mas a gente fala para o importador que às vezes é importante ter essa consultoria, essa assessoria de alguém que conhece do mercado internacional, que conhece a documentação que é exigida, sabe quais são os pontos ali particulares para não ter erro, porque isso vai custar para você, importador. Você imagina que um erro pode custar 1% do valor da tua mercadoria. E além disso, custos de armazenagem, logístico que você acaba tendo que incrementar por conta da demora numa liberação de um processo. Então, é de suma importância que você entenda essa parte. Não é só é um documento que vem da China. Não, eu tenho uma fatura comercial para ser analisada, eu tenho um BL, um conhecimento de embarque para ser avaliado, eu tenho um packing list que tem que bater com a fatura e bater com o BL, né? Eles têm que se conversar entre si. Então, tudo isso é importante para a gente falar. A documentação está correta, pode trazer essa mercadoria com tranquilidade. Então, a eficiência de uma assessoria que vai te dar essa tranquilidade na hora de analisar as documentações de importação vai te tirar de uma fria, como a gente diz, né? Vai te ajudar muito a não ter custos extras aí, principalmente com armazenagem e também multas que às vezes é bem salgada. E aí vem dois passos aqui bem importantes, que é você entender que depois que você fez todo esse projeto, todo esse processo, né? Então ele está lá desde da escolha do produto, da estimativa de custo, da escolha do modal, chegou aqui documentação correta, tem o despachante. O despachante ele vai liberar essa carga para você. Aqui no Grupo Now, nós temos toda a cadeia logística de desembaraço, transporte rodoviário e transporte internacional, né? Junto com a 4S, que faz toda essa parte, a assessoria na China. Então, quando você tem tudo isso num lugar só, facilita bastante a comunicação, né? E você consegue corrigir coisas que precisam com muito mais celeridade. Porém, às vezes você não tá... eu mesmo vou escolher meu despachante. Nada contra isso. Porém, ele tem que estar ali habilitado para fazer o seu desembaraço. Ele tem que estar na tua procuração, você tem que dar os poderes para que ele possa fazer esse desembaraço para você. Ele tem que ter essa expertise, né? Ele tem que ter experiência no mercado, no comércio exterior, onde ele saiba todos os detalhes para fazer um registro de um ADI. Ele tem um sistema que faz isso? Com a do INPE ele precisa de um sistema. Ele tem todo esse know-how de buscar informação, seja na marinha mercante, seja nos terminais, para fazer o desembaraço completo, tanto registrar essa ADI, desembaraçar essa ADI e deixar ela pronta para transporte. Então é importante que vocês conheçam um despachante, você tenha um despachante experiente para fazer a sua liberação aqui, tá? Então esse é um passo que na sequência da China, né? A gente só fala, mas eu estou importando da China, chegou no Brasil, como eu faço? Começa tudo com o despachante. Até porque para cumprir aquilo que a gente coloca na sua simulação de custos lá, lembra que eu falei simulação completa de custos? Lá tá os impostos. E é o despachante que consegue analisar a tua mercadoria, colocar no NCM correto, para você ser taxado, né, os impostos apenas daquilo que você está trazendo. Então, fazer uma NCM correta, análise dessa NCM, para que você não tenha custos, né, indesejáveis aqui mesmo na hora de liberar sua mercadoria. Então, no pagamento dos impostos, é o despachante que vai te informar. A gente chama aqui de um numerário, né? Então, ele vai
por essas informações dentro do nosso sistema. Esse sistema vai dar todas as alíquotas que exigentes pelo governo para cobrança dos impostos. Imposto de importação, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS/COFINS, ICMS, né, taxa de Siscomex, Marinha Mercante, todas essas taxas que o governo, né, cobra, a gente vai colocar ali detalhado para você. E se for junto com a simulação de custo que a 4S passa, com certeza ali não vai ter surpresas nem custos extras, tá bom? Então, e após a liberação, né, do despachante, a gente chama de desembaraço aduaneiro, aí também tem um vídeo que já é no canal da NLG, aí vai falar lá sobre canal de parametrização, verde, amarelo, vermelho e cinza. Aproveita lá que tem esse conteúdo, é bem rico. E aí a gente fala sobre essa liberação. Assim que o despachante ele libera essa mercadoria, uma coisa mas o que eu faço agora? Posso buscar essa carga no porto? Pode. Você tem caminhão, se vai ser um container, se não vai ser um container. Então depende da quantidade, né, do volume que essa tua mercadoria está chegando. Aí você pode ou não buscar. Tem toda uma burocracia, né, dentro dos terminais para você poder entrar e pegar a sua mercadoria, mesmo que ela esteja liberada ali, mas você tem que fazer todo um processo. Isso é bem legal que você fale com a gente antes, para que você não tenha problemas na hora de buscar. Já tivemos clientes aqui que eles falaram, tá liberado a mercadoria, e chega aqui e aí fica 1 dia, 2 dias esperando o terminal liberar, porque não é assim, tem que ser planejado e tem toda uma programação dos terminais para liberar para o transporte, né? Então, preste atenção nisso para que você não perca tempo à toa aqui do lado de fora do porto, porque não é mais assim. Você tem que ter programação para poder retirar sua carga, tá bom? Existem, a gente fala de erros, né? Erros mais comuns que a gente percebe aqui na importação são erros de NCM, a mercadoria que veio sem vamos dizer assim, a autorização do importador. Então, o cara comprou lá um produto e dentro desse produto, fala, põe outro aí, outra mercadoria completamente diferente e quando chega aqui no Brasil, essa mercadoria não está na documentação. Então, com certeza vai dar problema. São erros comuns. Erro do próprio fornecedor, né? Então, de não indicar nas etiquetas, né, o produto correto, importado por. Então, toda essa dinâmica do embarque lá fora precisa ser muito bem ajustado com o pessoal daqui do Brasil e com o pessoal lá de fora do fornecedor. Mas às vezes acontece deles simplesmente colocarem no container e aí se vira aí para liberar. Não vai acontecer, não vai liberar sem que haja penalidade para isso, tá? Então o governo brasileiro é bem rígido nesse sentido. Chegou sem etiqueta, chegou sem estar na documentação, vai dar ruim de verdade. E você imaginava que fazer importação era tranquilo? Não, não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, mas a gente tem experiência suficiente para poder te dar essas orientações aqui, para você não somente se aventurar, mas você de fato querer importar. E toda vez que você importar sem o conhecimento, você corre grandes riscos de perda de mercadoria, multas sobre o seu produto e uma série de outras coisas que pode encarecer o seu produto e inviabilizar o teu negócio aqui no Brasil. Então, é sempre bom você contar com a gente para isso, né? Então, para você que está nos vendo aí agora, é a primeira vez, é importante que você saiba de uma coisa, né? A importação não é simplesmente uma aventura, e sim é um projeto, né? Planejamento. Estruture-se para isso, para que você possa ter caixa para pagar a sua mercadoria, ter um comercial aqui, um time de vendas muito forte para poder vender aquilo que você está trazendo, e aí assim a sua importação realmente ser um sucesso, né? Então, com a 4S, com certeza a sua importação acontece!